Eu queria primeiramente dizer que estou muito feliz de voltar ao Espírito Santo. Nas últimas 2 semanas eu vim ao estado 3 vezes, inclusive tive o prazer e a honra de visitar a capital secreta do mundo, que eu fiz uma palestra sobre o Rubem Braga lá em Cachoeiro, e me nomearam embaixador secreto da capital secreta. Então, a responsabilidade aumentou, né? E depois que o Ricardo, o secretário, falou que eu vou resolver, tem uma série de questões interessantes que ele levantou, que eu vou esclarecer, etc., eu fiquei um pouco preocupado, mas como muitas coisas que eu vou dizer aqui são secretas, passam no subtexto, faz de conta que eu falei, o que foi errado, vocês deixem esqueçam e perguntem as coisas que são importantes, porque são as coisas secretas, são as coisas mais importantes da vida. Eu fiz preparei uma exposição que eu acredito que a gente vai demorar aqui o tempo de uma aula, né? Coisa de 50 minutos. Eu não sei se vocês vão aguentar, porque nem eu mesmo aguento direito. Esse negócio de vida acadêmica é complicado, João, porque depois de certo ponto a gente fica cansado, né? Eu não sei nem se eu aguento, porque muita teoria, né? Muita teoria, muita metodologia leva em geral a uma impotência, que é essa impotência que nós estamos vendo hoje no Brasil, né? Tivemos quase todos os regimes, experimentamos, nunca, talvez, uma sociedade, um continente, em geral, a América do Sul, experimentou com tantos sistemas políticos. Desde sistemas políticos relativos, no caso do Brasil, isso ainda é mais verdadeiro, porque nós experimentamos desde a aristocracia clássica, que veio com Dom João VI para o Brasil, até diversas formas de republicanismo, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais em cima. A Primeira República era uma república aristocrática, não é? Havia quase que uma hierarquia entre o Senado e a Câmara, os senadores eram mais nobres do que os deputados. Enfim, nós experimentamos enormemente com formas, e com todas as experimentações sempre foram justificadas com um refinamento teórico, legislativo enorme. Recentemente, os nossos parlamentares se transformaram em especialistas em segurança pública da noite para o dia e discutiram, não é, legislações que, obviamente, iriam nos livrar para sempre dos problemas que aconteceram e que chocaram o país inteiro, em São Paulo, na questão da nossa incapacidade, não só de prender, mas quando prendemos, não sabemos o que fazer com os prisioneiros, que para mim é o fundo do poço em matéria de uma sociedade, obviamente, com um problema existencial e sociológico profundo, que é a questão de estabelecer limites. Tem que se fazer uma revisão profunda, dolorosa, muito dolorosa, sobretudo em face das interpretações brasileiras das ideologias modernas, em que a palavra repressão virou nome feio, em que a palavra violência ficou confundida com a palavra criminalidade, que são duas coisas diferentes. A violência, não há tecido social, não existe grupo social, nem na família, que não exista alguma forma de violência. Que a violência tem a ver com a repressão, a violência tem a ver com o estabelecimento de limites. Agora, a violência criminosa é uma coisa diferente, é completamente diferente. Então nós temos que começar a fazer uma separação dessas coisas, e não é difícil. Eu preparei, como dizia, um texto, não é novo, porque tudo comigo não é novo, né? O que eu posso fazer? São reflexões antigas também. Que eu faço uma pergunta, que é cultura ou Estado ou sociedade, Estado ou cultura, que são notas sobre um dilema brasileiro. Eu começo citando, e eu acho que vale a pena citar isso, um trecho publicado no livro do Gilberto Freire, Ordem e Progresso, em que ele diz o seguinte: o que se fez com a Marinha desde os primeiros dias da civilização da República de 1889 foi o que se fez com o Exército, com o Rio de Janeiro, com os portos, com as indústrias,
Cuidou-se da modernização das coisas e das técnicas, sem se cuidar, ao mesmo tempo, da adaptação dos homens ou das pessoas a novas situações criadas pela ampliação ou pela modernização tecnológica da vida brasileira. Ou seja, mudou-se as instituições, trabalhou-se numa reforma do Estado, provavelmente foi a mais brutal e a mais radical que aconteceu na vida social brasileira até então, talvez em toda a história social do Brasil, história política, administrativa do Brasil, foi a transição da monarquia para a república. Só, diz o Gilberto Freire, mudou então o exército, mudou os portos, marinha, tudo, mas se esqueceram os republicanos de mudar uma coisa: preparar a sociedade para essa mudança. Não se preparou a sociedade para as mudanças que a sociedade aparentemente queria e que o Estado tomou a iniciativa de fazer. Um dos traços que me parece mais claros, quando nós falamos em reforma do Estado e revolução no Brasil, né, que são temas inevitáveis dentro dos desafios que aparecem na nossa vida social, sobretudo agora, onde existe uma demanda por mais igualdade, uma demanda de igualdade que foi reprimida durante muito tempo, muito grande, uma demanda há uma institucionalização do individualismo, da autonomia individual dentro da sociedade e da cultura. Em geral, o traço mais evidente para mim é a tendência a reduzir a totalidade da comunidade nacional a apenas uma das suas dimensões: a dimensão do Estado, com os seus códigos, decretos, desenho institucional e ritos burocráticos, que, em geral, a gente julga mais adiantados, mais eficientes e melhores, porque são mais parecidos e, idealmente, funcionam bem melhor nos países que nós admiramos ou julgamos mais adiantados do que o Brasil. Tanto na América Latina quanto no Brasil, progredir e mudar significa fundamentalmente transformar, e quase sempre transformar radicalmente e impiedosamente o Estado, excluindo, e esse é o ponto crítico, excluindo até quase que freudianamente, não é, de propósito, não é, a sociedade. Como se entre sociedade e Estado não existisse nenhuma relação significativa. Eis o absurdo sociológico denunciado de passagem por Gilberto Freire, como Estado e sociedade, aparato administrativo, público e valores sociais, burocracia e as ideias e os costumes estabelecidos na sociedade, muitas vezes essencializados ou naturalizados, constituem aquilo que os antropólogos chamam de cultura, não estivessem imbricados um no outro, não se refletissem mutuamente e fossem, de fato, as duas faces de uma mesma moeda, que é a comunidade nacional. Né? De fato, todos os projetos de mudança, sejam de direita, de centro ou de esquerda, têm como foco invariável o Estado e o seu irmão gêmeo, o governo, que no caso brasileiro constitui a sua faceta pessoal e visível, a sua contrapartida manipulável, expiatória e humana, deixando de lado a sociedade e os costumes e as práticas sociais, que são as práticas do nosso cotidiano, que nós conhecemos muito bem, contudo, que nós jamais politizamos suficientemente. E esse é um problema, hoje, muito claro, acredito que para a maioria das pessoas que pensam o Brasil de maneira responsável.